O sol do sertão brasileiro é um Deus impiedoso, cozinhando a terra e embranquecendo os ossos. Ele não perdoa, não esquece, e transforma tudo o que toca em poeira e silêncio. Sob esse céu inclemente, a vida é uma batalha diária, e cada sombra é um refúgio precioso. Em Piranhas, Alagoas, 1937, esse sol projetava sombras longas e ameaçadoras. As ruas pareciam suspensas no tempo, e cada esquina guardava segredos antigos, sussurrados pelo vento quente. O medo pairava no ar, denso como o calor. Era um medo que se sentia nos olhares, nos passos apressados, no silêncio pesado das casas fechadas. Um nome silenciava a cidade: Lampião. Bastava sussurrá-lo para que as conversas cessassem e as portas se fechassem. Rei do cangaço, Lampião era um fantasma, uma lenda, um monstro. Seu bando governava com fogo e sangue. Eles surgiam como miragens, deixando rastros de medo e destruição por onde passavam. Mas nesta terra, outro tipo de força existia: a calma determinação de um comerciante, Chiquinho Rodrigues. Ele era feito de fibra, moldado pelo sertão e pela necessidade de proteger o que era seu. Ele não era um pistoleiro, apenas um pai, marido e dono de loja. Sua coragem era silenciosa, mas firme, sustentada pelo amor à família e à comunidade. O destino logo o forçaria a escolher: fugir, se submeter ou resistir. Cada opção tinha um preço, e o tempo corria contra ele, como a tempestade que se aproximava. Piranhas, linda mas brutal, era um paraíso com uma serpente. Lampião e seus cangaceiros. O perigo espreitava em cada curva do rio, em cada sombra projetada pelo entardecer. Eles eram mais que ladrões. Eram um poder paralelo, extorquindo, punindo e combatendo a polícia. Sua presença era uma ameaça constante, um lembrete de que a lei do sertão era escrita com pólvora. Chiquinho conhecia o medo, mas também o código do sertão. Às vezes, a paz precisa ser defendida com fogo. Ele sabia que, para proteger sua família, teria que enfrentar o impossível. Ao pôr do sol, uma tempestade se formava, mirando o coração de Piranhas. O destino da cidade estava prestes a ser decidido, sob o olhar impiedoso do sol e o rugido distante do trovão. Piranhas prosperava com o comércio fluvial e a ferrovia, um farol de civilização na caatinga selvagem. Sua prosperidade a tornava um alvo para o bando de Lampião, que assombrava a região como fantasmas. A justiça deles era rápida, sua presença um pesadelo, não um mito. Para os moradores havia apenas pavor. Cada som, cada estranho trazia medo. Os cangaceiros exigiam tributo. Recuse e enfrente a destruição. Cumpra e arrisque a retribuição policial. Lampião via Piranhas como um prêmio estratégico. Seus espiões observavam, esperando o momento certo. As pessoas sentiam seu olhar, sabendo que a tempestade logo eclodiria. 26 de outubro de 1937, Piranhas acordou com boatos. Lampião estava perto. A ansiedade fervia até que um fazendeiro irrompeu, pálido de terror. Os cangaceiros estavam chegando, liderados por Lampião e Corisco. O pânico tomou a cidade. Portas batiam, janelas eram trancadas, o mercado esvaziou em minutos. Eu vi o medo em cada rosto. Minha cidade se rendeu antes de um tiro ser disparado. A guerra psicológica já estava perdida. O inimigo estava às portas. O único som era o distante e rítmico galope dos cavalos. Eles estavam chegando. O pesadelo era real. Piranhas se tornou uma cidade fantasma. Na cidade silenciosa, uma porta permaneceu aberta. A de Chiquinho. Ele não estava em pânico, mas se preparando. Pagar Lampião era render a dignidade. Ele não fugiria, se esconderia ou pagaria. Ele lutaria. Eu disse a Santinha: "Esta é a nossa casa, eu a defenderei." Santinha e as crianças se tornaram seu batalhão, transformando o medo em ação. Chiquinho reuniu seus rifles de caça, posicionou-os nas janelas e portas,
transformando sua casa em uma fortaleza. Ele era um homem contra 20 assassinos experientes. As chances eram impossíveis, mas sua convicção era inabalável. Um homem de bem não se curva para bandido. Essa crença era sua armadura. A família se preparou para o cerco, unida pela determinação. A tempestade estava prestes a estourar. O código do sertão seria testado. Enquanto Chiquinho se preparava, a cidade buscava na polícia a salvação. O delegado Cipriano, a lei, era esperado para defender Piranhas. O povo espera demais da polícia. Diante de Lampião, ninguém sobrevive. Melhor buscar reforço. Cipriano escolheu a autopreservação, fugindo com seus homens sob o pretexto de buscar ajuda. Ele abandonou seu posto, deixando a cidade indefesa. A visão da polícia fugindo destruiu o moral. A posição de Chiquinho se tornou o último bastião de resistência. O silêncio da polícia era o som da falha institucional. Chiquinho era agora o único escudo entre sua cidade e o caos. O governo havia desaparecido. Só restava a coragem. Os cangaceiros entraram em Piranhas como conquistadores, esperando submissão. Eles caminhavam com passos firmes, certos de que ninguém ousaria enfrentá-los. Sua primeira parada, a loja de Chiquinho, o comerciante mais respeitado da região, conhecido por sua coragem e teimosia. Ô de casa, viemos buscar o que é nosso, gritou um dos cangaceiros, esperando uma resposta submissa. De uma janela do andar de cima, um tiro de rifle quebrou o silêncio. A resposta inesperada de Chiquinho, que não hesitou em mostrar resistência. Sem tributo, sem negociação, apenas resistência. Chiquinho não cederia, nem por medo, nem por ameaça. Os cangaceiros se jogaram para se cobrir, chocados com tal desafio. Não estavam acostumados a serem recebidos com balas. Lampião, furioso, rugiu a ordem de atacar. A batalha começou ali, no coração da pequena cidade. Balas voaram de ambos os lados. Chiquinho se movia de janela em janela, seus filhos recarregando os rifles com mãos trêmulas, mas decididas. Ele transformou sua casa em um labirinto de resistência, usando móveis e sacos de farinha como barricadas improvisadas. O tiroteio durou mais de 1 hora, o ar denso com pólvora e tensão. Cada disparo era um ato de desafio. Lá dentro, a família orava baixinho, unida pelo medo e pela esperança, enquanto Chiquinho mantinha a linha de defesa. Ele atirava com precisão, forçando os atacantes a manterem a cabeça baixa, impedindo qualquer avanço. Os cangaceiros, acostumados a vitórias fáceis, se viram presos pela coragem de um homem e sua família. A lenda de Piranhas estava sendo escrita a tiros, cada bala ecoando a bravura de quem se recusa a se curvar. Os cangaceiros, práticos como eram ferozes, perceberam que o custo era muito alto. Dulce, um dos seus, estava ferido. O risco de reforços policiais pairava. Com uma última rajada de tiros, eles recuaram, deixando para trás cartuchos vazios e orgulho estilhaçado. Lampião havia sido repelido por um único civil. Somente depois que o perigo passou, o delegado Cipriano e seus homens retornaram, buscando retomar a autoridade. Agora sim, podemos voltar. Está tudo sob controle, né? Sua chegada foi recebida com silêncio e desprezo. Chiquinho estava entre as ruínas, um herói forjado no fogo. A verdadeira ordem havia sido mantida pela coragem, não pela lei. No caos, os cangaceiros deixaram para trás uma camarada ferida, Cristina. A multidão, alimentada pelo medo e raiva, exigia vingança. Calma, gente. Ela está sob minha proteção. Vamos cuidar dos ferimentos dela primeiro. Chiquinho, com o rifle ainda quente, escolheu a misericórdia em vez da vingança. Ele protegeu Cristina, insistindo para que ela recebesse cuidados médicos. A verdadeira força não estava apenas na batalha, mas na compaixão. Ele a entregou à polícia somente após garantir sua segurança. A honra de Chiquinho foi provada não apenas pelo desafio, mas pela misericórdia.
A posição de Chiquinho virou lenda. Um homem sozinho, enfrentando o temido bando de Lampião, disparando 140 tiros para proteger sua família e sua terra. O sertão inteiro ouviu falar da noite em que a coragem de um só homem deteve o avanço dos cangaceiros. Sua casa crivada de balas permanece como um monumento à coragem e à resistência. Cada marca nas paredes conta uma história de luta, medo e esperança, lembrando a todos que ali a bravura falou mais alto que o desespero. A aura de invencibilidade de Lampião foi estilhaçada naquela noite. Menos de um ano depois, ele cairia para sempre, encerrando um ciclo de terror no sertão. O mito do cangaceiro invulnerável começava a ruir. Chiquinho nunca se chamou de herói. Ele simplesmente fez o que era certo, guiado pelo instinto de proteger os seus e pela dignidade de quem conhece o valor da terra e da família. Eu só fiz o que precisava ser feito. No sertão, a gente aprende cedo que não pode esperar por milagres ou por ajuda de fora. Não podia deixar o medo dominar minha família. O medo existe, mas a vontade de proteger quem amamos é ainda maior. Que a coragem e a compaixão de Chiquinho nos inspirem a todos. Amém. Que nunca nos falte força para defender o que é justo. O verdadeiro perigo não era o bandido, mas a ausência daqueles que juraram proteger. Quando o Estado falha, resta ao povo encontrar coragem dentro de si. O sertão ensina, pior do que o crime, só a falta de coragem para enfrentá-lo. Aqui, aprendemos que a verdadeira força está na união e na determinação de não se render ao medo. No fim, a história de Chiquinho nos ensina: a maior ameaça a qualquer sociedade não é o crime, mas a falta de coragem para enfrentá-lo. É a omissão que permite que o mal cresça. Seu legado perdura, uma lição de honra, resistência e humanidade. Que nunca esqueçamos o valor de quem, mesmo sozinho, escolheu lutar pelo bem de todos.